Prefeito Hildo, um prazer revê-lo. Estive com o senhor em 2019, em março de 2019. Veio pandemia. O senhor é a primeira pessoa que eu estou entrevistando desde março de 2019. E começo lhe perguntando, naquela ocasião em que nos encontramos, nós conversamos sobre as suas promessas de campanha, 33. Em março, o senhor me disse que já tinha realizado 11. Bom, nós estamos em dezembro de 2020, já decorreu bastante tempo. Que balanço que o senhor faz da sua produção como executivo da capital durante esse período? Bom, tem algumas propostas, eu não saberia te falar agora exatamente o número de propostas que nós efetivamente realizamos. É mais fácil de falar o que não deu certo. As duas principais. O SEASA, porque o SEASA tem que ser construído junto com o governo do Estado. Então não existe um SEASA municipal em lugar nenhum. O SEASA tem que atender o Estado inteiro. Então a Prefeitura em algum momento vai sentar, nós já sentamos com o vice-governador, o Jordan, tratando desse assunto, mas não foi à frente. Então a SEASA não saiu do chão ainda, mas já há algumas conversas nesse sentido. Mas o próprio governo também tem manifestado a intenção de fazer até mais de um. Tem, exatamente. Eu imagino que o primeiro seja o da capital, até por ser o maior município, e o maior mercado consumidor. E a proximidade com os estados do Acre e do Amazonas. A reconstrução da BR-319, que é um compromisso do presidente Bolsonaro, ela é essencial para o desenvolvimento econômico de Porto Velho. Nós vamos poder estar aí a 12, 13, 14 horas de caminhão de um grande mercado consumidor, que é Manaus, por exemplo, uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, e que recebe produtos da CEAGESP que são transportados de avião. Então isso deve dar um boom na nossa economia. Por isso que a 319 é absolutamente estratégica. Outro ponto que nós não conseguimos avançar, eu sou muito cobrado por isso, e como porto-velhense de coração, toda vez que passo na frente sinto vergonha. A rodoviária. A rodoviária ali na Jorge Teixeira, na nossa principal avenida, eu digo que ela é uma pereba, uma coisa horrorosa. Só que ficou uma situação... Finalmente, a rodoviária, ela está sob a administração do município ou do Estado? Do Estado. Esse que é o problema. O terreno, já desde 2019, já está escriturado o nome da prefeitura. Então a prefeitura é dona da área e o governo outorgou uma concessão para um particular. Então isso é uma situação que precisa ser resolvida. Ou o governo reforma aquilo e apaga essa vergonha de todos os porto-velhenses. Quem recebe um visitante que vem do interior do estado, a gente passa vergonha naquilo lá. Não condiz com a capital. Ou ele encerra essa concessão e devolve essa atribuição para o município, porque nem ele faz e nem eu consigo fazer. Já sentamos. É um filho com dois pais e nenhum cuida. E nenhum cuida. Só que um é o verdadeiro pai e é o que está afastado da possibilidade de cuidar. Um quer cuidar e o outro que está cuidando não está cuidando como deveria. Mas eu acredito que, passado esse período eleitoral, enfim, o Brasil é um país engraçado. A cada 2 anos a gente tem eleição. Isso teria que ter sido unificado, Osmar. Este ano a pandemia deu essa oportunidade. Eu entendo que é uma irresponsabilidade do Brasil fazer essa eleição. Hoje nós temos 400 candidatos a vereadores em Porto Velho e 15 candidatos a prefeito. E a população brasileira, o povo latino, nós somos muito de pegar, de abraçar, de beijar. Como fazer isso? Graças a Deus, a população está muito mais consciente com relação à gravidade da doença. Ontem eu participei de uma reunião e eu pedi permissão para não tocar em ninguém. Por respeito a eles, porque as pessoas que estavam naquela casa, elas estão se protegendo. Mas quem está dentro do processo eleitoral, na linha de frente, como um candidato a prefeito, como um candidato a vereador, ele anda em várias partes da cidade.
Então eu estou restringindo ao máximo os contatos pessoais, porque eu não peguei o Covid, sou grupo de risco, acho que você também é. Com certeza. Eu sou hipertenso. Então assim, a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que teria sido uma grande oportunidade de unificar essas eleições, porque do jeito que está, o Brasil funciona um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não. Os anos pares não funcionam, e os anos ímpares funcionam. Então assim, agora Porto Velho não pode receber recurso federal só depois da eleição. Isso é horrível, isso, atrapalha muito. É um ano só que recebe, no outro você já fica impedido, não é verdade? Foi uma chance que se perdeu. Né? Era uma emenda que aprovaria e resolveria isso. E mudar aquela data da posse do presidente da República, governador e prefeito, de 1º de janeiro, muda aquilo para o bem dia 10 de janeiro. O presidente da República toma posse, muito poucos dignatários internacionais vêm por causa da data que é 1º de dezembro, é 1º de janeiro. E os que vão, está todo mundo com ressaca. Os que conseguem chegar. Os que conseguem chegar, está todo mundo com ressaca. Bom, prefeito, mas já que o senhor falou dessa dificuldade da rodoviária, então eu vou aproveitar nas relações do governo com o Estado, do governo do município com o Estado. O senhor tem também uma relação meio dificultada aí, né? Não, pessoalmente, o meu relacionamento com o governador Marcos Rocha é muito bom. Só que quando você chega no andar de baixo, tem uns aloprados ali que a coisa desanda. Então nós tivemos muitas diferenças com relação à questão da pandemia, aonde o secretário do governador da área de saúde ficou numa cantilena por meses dizendo que Porto Velho deveria construir um hospital de campanha e que, na sequência, ficou provado por A mais B que eu estava certo, que não era necessário o hospital de campanha. Hoje o próprio governo do estado está desativando hospitais. Desativou ontem, eu vi uma notícia nesse sentido. Então não foi necessário. Então nessa condução da pandemia, num determinado momento se aventou a possibilidade, isso é público, que o secretário de saúde seria candidato a prefeito de Porto Velho e se colocou a política dentro da pandemia. É isso que aconteceu. Então, de alguma maneira, acontecem alguns estremecimentos, mas, em linhas gerais, sempre que encontro o governador, ele me trata muito bem, é um cidadão muito cortês, muito educado, e da mesma forma também o nosso tratamento com o governo é respeitoso. Aconteceu um episódio agora. Antes desse episódio agora, o senhor viveu também um episódio com os equipamentos que estavam atuando nas estradas vicinais. Não, tivemos um problema agora com a máquina de asfalto. Agora, mas antes teve também Não. Foi suspenso, nas vicinais, coisa assim? As poucas vicinais, algumas vicinais, que têm atuação do governo, o combustível é da prefeitura. A prefeitura entra e não tem problema nenhum, é uma parceria, o governo tem que trabalhar também. A prefeitura trabalha, o governo trabalha, e quando o governo e a prefeitura trabalham juntos, quem ganha é a população. Então, isso aí eu não caracterizo como estresse. Eu não caracterizo como estresse. O estresse foi a máquina. Eu até hoje não entendi. A máquina asfaltadora. Pois é, a máquina dormiu de sábado para domingo no trecho, na Avenida Pau Ferro. Isso é comum, porque são muitas máquinas, a gente não consegue recolher todas as máquinas, a gente tira a bateria. Enfim, quando o fiscal chegou de manhã, a máquina não estava lá. Aí ligaram para o secretário faz um boletim de ocorrência de furto da máquina. Depois, o pessoal da inteligência da prefeitura começou a investigar e descobriu que uma prancha do DR tinha levado a máquina. E existia um convênio, um termo de cooperação. Não é assim. Isso em direito, no melhor cenário. Depois veio a explicação de que estava vencido, né? Mas essa não era a forma de pedir de volta, né? O próprio servidor do DR que tirou a máquina foi contactado pelo secretário e ele deu uma de João sem braço. Disse que não sabia o que estava acontecendo. Na verdade, eles estavam fazendo uma traquinagem, sabiam que era uma traquinagem, e que eu acredito que o governador jamais participaria disso.
Mas isso foi lá dentro do DR, eu diria lá por baixo, pelo terceiro escalão, quarto escalão, alguma coisa, não é possível. Eu quero crer que o governador jamais admitiria uma situação dessa. Mas com governador ou sem governador, com máquina ou sem máquina, Porto Velho vai continuar asfaltando. E eu já mandei comprar uma outra máquina para nunca mais depender de máquina do governo. Então ele que fica com a máquina dele, a máquina é dele mesmo. Se ele entende que Porto Velho não merece ser asfaltado com apoio do Estado, paciência, e lamento, porque nós vamos ter mais um governador que governa de costas para Porto Velho.